Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula nós vamos iniciar um novo capítulo, né? Nós vamos continuar estudando sobre Roma. A partir deste capítulo nós vamos entender como surge o Império Romano. Nós vimos nas aulas anteriores que a República Romana ela entrou em declínio, não é verdade? Diante de diversos conflitos internos, enriquecimento dos patrícios, né, e formação dos latifúndios. Então, os chefes militares, 3 chefes militares vão assumir o poder, né, para tentar controlar estes conflitos internos. E este acordo entre esses 3 chefes militares, esses 3 líderes militares, deu início, né, e formou-se o primeiro triunvirato, ou seja, o governo por 3 pessoas. As disputas e a instabilidade que se seguiram quebraram a ordem política republicana e desembocaram na instalação do império. O expansionismo de Roma provocou um processo de romanização de várias regiões da Europa, parte da África e parte da Ásia. Neste capítulo, então, nós vamos conhecer o último período da história de Roma na antiguidade, o início e o desenvolvimento do Império. O início do Império. No primeiro triunvirato, nós tivemos como chefes militares Júlio César, Crasso e Pompeu. Né? Esse primeiro triunvirato ele foi estabelecido em 60 a.C. e durou até 54 a.C. Por quê? O que aconteceu? Foi em 54 anos antes de Cristo, foi quando houve a morte de Crasso, um desses chefes militares. Como Júlio César ele estava combatendo na Gália, o Senado nomeou Pompeu como o único cônsul de Roma. Júlio César, sabendo disso, marchou sobre Roma, depôs Pompeu e declarou-se ditador vitalício, ou seja, até a sua morte, né? Ele governaria então até a sua morte. E isso aconteceu em 49 a.C. Os senados, as assembleias e as magistraturas continuaram existindo, mas sob o controle de Júlio César. Júlio César também, gente, ele vai governar pensando nos plebeus, pensando nos camponeses, né, e pensando também nos pequenos proprietários de terra. Ele implantou importantes políticas para atender essa classe menos favorecida. E isso vai gerar muita insatisfação entre os senadores, né, que eram os patrícios e que detinham o poder e que detinham as propriedades. Eu vou grifar aqui para vocês anotarem aí no caderno. Então, o que o Júlio César fez? Ele determinou que os grandes proprietários rurais empregassem trabalhadores livres. Ele colocou plebeus para viver em propriedades tomadas dos patrícios, né? Para evitar que esses camponeses empobrecidos deixassem o campo para morar na cidade, porque chegando na cidade outro problema surgiria, né? Um problema social. A pobreza na cidade aumentaria. Júlio César também estimulou a fundação de colônias na Gália, na Península Ibérica e na África. Júlio César ele foi tão importante, foi um imperador tão importante neste período e na história de Roma, que os imperadores que seguiram-se depois dele, né, eram também chamados de Césares, né, em homenagem a Júlio César. Qual que é a diferença de império e de monarquia, gente? Tanto no império quanto na monarquia, existe um governo que vai centralizar a grande maioria dos poderes, né? Diferente da monarquia, o império, ele se relaciona com a extensão territorial, com conquista territorial também. Este calendário juliano foi uma homenagem a Júlio César devido à sua importância na história de Roma, né? Júlio César encomendou ao astrônomo Sócrates de Alexandria a produção de um calendário solar para os romanos.
Depois vocês façam a leitura com cuidado, vocês vão perceber que esse calendário juliano, ele é bem parecido com o que nós usamos. Que tinha o ano bissexto, né? Tinha 365 dias e 6 horas, e esse calendário ele vai ser adaptado no século VIII pelo Papa Gregório, e é o calendário gregoriano, né, assim chamado, que a gente utiliza até hoje. A concentração de poderes nas mãos de Júlio César e as mudanças promovidas, né, e eram mudanças que causaram muita insatisfação aos patrícios, ao Senado, vão culminar na morte de Júlio César, que foi assassinado. Em março de 44 a.C., em pleno Senado romano, um grupo comandado por Marco Júnior, Bruto e Caio Cássio apunhalou Júlio César até a morte. A morte de Júlio César vai gerar grande reação popular, né? E essa reação popular vai ser bem administrada por Otávio, que era sobrinho de Júlio César. Pelo cônsul Marco Antônio e pelo militar Lépido. Então, estes três vão se unir, e na falta de um governante, eles vão se unir para governar Roma, e assim tem início o segundo triunvirato, com o comando de Marco Antônio no Oriente, Otávio no Ocidente e Lépido na África. Mas esses três líderes, né, esses três governantes, vai haver muitos conflitos entre eles. Então, Otávio vai acabar tomando o poder para si, em 31 a.C. Então, o Otávio ele vai ser aclamado soberano supremo, o Senado vai conferir títulos a Otávio, títulos de imperador, como imperador, né, chefe militar, general, príncipes, primeiro cidadão-chefe do Senado, e Augustus, divino consagrado, ou seja, o imperador ele era considerado como tendo poderes divinos também, assim como acontecia no Egito, né, que o faraó era considerado um deus vivo. Então, quando Otávio assume o governo, é declarado imperador, tem início, gente, o período imperial de Roma. Quais são os poderes do imperador de Roma? Ele tinha poder político, ele tinha poder judiciário, poder militar, poder religioso e poder financeiro. Então, ele concentrava todas as tomadas de decisões referentes ao Império Romano. Cleópatra, a rainha do Nilo, a rainha do Egito, ela teve importante participação, né? Com a ajuda de Júlio César, ela conseguiu a coroa para se tornar a rainha do Egito, chamada rainha do Nilo. Quando Júlio César morre, gente, Cleópatra ela vai se unir a Marco Antônio. As disputas entre Marco Antônio e entre Otávio vai levar Cleópatra a preferir a morte, né? Porque Cleópatra vai ser derrotada e vai deixar uma cobra picá-la, né? E assim, ela sendo picada por uma serpente, ela vai à morte. Isso aconteceu em 30 a.C. Neste infográfico, está trazendo para a gente como que era a sociedade romana no Império. Durante o Império, os habitantes das regiões conquistadas adquiriram a cidadania romana. O que quer dizer isso? Cidadania romana. Quer dizer que eles faziam parte do Império Romano, eram cidadãos de Roma. Por volta do ano 212 d.C., quase todas as pessoas livres que viviam no Império eram consideradas romanas. Neste infográfico está trazendo para a gente a pirâmide social do Império Romano. Observem que no topo dessa pirâmide está o imperador. Logo abaixo dele está a elite, né, aquela classe mais valorizada, né, pelo imperador, mais próxima do imperador também. Era o grupo formado por grandes proprietários de terras de origem patrícia e pelos homens novos, que eram os plebeus enriquecidos nos negócios como mercadores e banqueiros. Vamos lembrar que estes homens novos, esse grupo social,
vai surgir lá no período da República, né? Quando há a expansão da República Romana, a conquista de novos territórios e a formação dos latifúndios. Logo abaixo da elite está a população livre, plebeus que exerciam atividades diversas, comerciantes, artesãos, açougueiros, taberneiros, porteiros. E na base dessa pirâmide, na base social, vão estar os escravos, que eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Estes escravos, eles não tinham poder político, né? Não tinham direito a participar na vida política. Eles trabalhavam nas minas, nas propriedades e nas casas de seus senhores. Os escravos, gente, eles não aceitavam essa condição de vida passivamente. Nos 2 primeiros séculos depois de Cristo, houveram diversas rebeliões e outras formas de resistência à escravidão aumentaram. Eles praticavam como forma de resistência pouca dedicação ao trabalho, roubos, fugas, suicídios e assassinatos. E dessa maneira, então, com uma resistência cada vez mais forte, estava sendo desvantajoso para os senhores essas posses, né, ter escravos. Então, muitos escravos conseguiram a sua liberdade por meio da resistência. Outros conseguiam essa liberdade pagando um valor, né, que era a alforria. Eles pagavam indenizações e, através desse valor, eles tinham o reconhecimento de sua liberdade. Os escravos que trabalhavam nas áreas rurais, eles demoravam mais para obter essa liberdade, mas mesmo assim, ainda aos poucos, eles foram conseguindo ter mais autonomia. Outros escravos, mesmo sem obter a alforria, adquiriam certa autonomia, né? Podiam exercer as funções de conselheiros, administradores locais e educadores, desde que pagassem uma renda de tempos em tempos ao senhor. Nessa imagem aqui está mostrando para a gente relevo em mármore com homens acorrentados, datado do século III depois de Cristo. Nos aspectos culturais, o Império Romano vai sofrer muita influência grega helenística. Sofrer influência, inclusive, dos macedônios, né, por causa das conquistas que o Império Romano vai fazer no Mediterrâneo Oriental. No campo das artes, na arquitetura, inclusive, a cultura grega helenística vai exercer muita influência sobre Roma. O uso de colunas, por exemplo, é uma herança grega. Porém, gente, os romanos eles vão adequar o uso de abóbadas, que é o teto arredondado, e arcos, que vai ser uma inovação etrusca. Vamos lembrar que os etruscos foram inicialmente um dos primeiros povos, né, que deram origem à civilização romana. Nessa imagem aqui nós temos o aqueduto de Nimes, localizado no sul da França. Levava água de uma fonte em Uzes até Nimes, a 50 quilômetros de distância. Nessa imagem aqui, pessoal, está retratando a cidade de Pompeia, né, com cerca de 20 mil habitantes. E essa cidade de Pompeia ela foi destruída em 79 d.C. pela erupção do vulcão Vesúvio, no sul da Península Itálica. Muito tempo depois, gente, as escavações arqueológicas trouxeram à tona as residências, né, e os vários edifícios urbanos. E com essas escavações, com essas descobertas, foram descobertos também traços da arquitetura dórica, jônica e coríntia, né, que era a arquitetura grega, inclusive. Na religião, os romanos eles são politeístas e antropomórfica, ou seja, considerava, né, os imperadores como deuses. Várias divindades eram inspiradas nos deuses gregos, como Júpiter correspondia a Zeus, Juno correspondia a Hera, Vênus, Afrodite, Baco, Dionísio, Marte, Ares,
Netuno, Poseidon, Minerva, Atena e Diana, Ártemis. Em Roma havia o culto público e o doméstico. Em casa, as famílias cultuavam seus antepassados e mantinham aceso o fogo sagrado para atrair a proteção das divindades. Eles realizavam também festas, jogos, templos e sacrifícios de animais, gente, eram oferecidos aos deuses. O cristianismo vai surgir durante o governo de Otávio na província romana da Judéia. Quando a gente lembra do cristianismo, quando a gente fala sobre o cristianismo, o nascimento de Jesus Cristo, nós temos que lembrar que o cristianismo, ele surgiu na antiga Jerusalém. Nós temos que lembrar que os judeus, né, que em Jerusalém, Jerusalém foi invadida pelos romanos e foi completamente destruída pelos romanos. Aquelas pessoas que pregavam o cristianismo, elas foram extremamente perseguidas pelos romanos, porque o cristianismo era contra a perseguição, era contra um governo ditatorial, e era contra também o militarismo. O cristianismo defendia a igualdade entre os homens. Nas primeiras comunidades cristãs, os padres eram responsáveis pela divulgação da doutrina, pela organização das reuniões e pelo culto. A partir do século IV, estabeleceu-se a superioridade do bispo de Roma sobre os demais. No ano de 455, foi criado o mais alto cargo da Igreja Cristã, o papado, com Leão I. Nas próximas aulas, gente, quando a gente estudar a Idade Média, nós vamos ver, né, a influência enorme que a Igreja vai exercer na sociedade, na vida política e na vida das pessoas também. O cristianismo ele foi aceito, né, pela camada mais pobre, pelos escravos, porque pregava essa igualdade também, pregava essa não diferenciação. Os principais divulgadores das ideias cristãs foram especialmente Pedro e Paulo, que eram apóstolos de Cristo. Eu vou finalizar por aqui a nossa aula. Na próxima aula nós vamos estudar o Alto Império, né? O maior poderio romano, o auge do poderio romano, e vamos estudar também a decadência do Império Romano. Tem algumas atividades para vocês fazerem. São só 7 perguntas, tá? Perguntas complementares. Copiem elas no caderno, façam anotações também no caderno, tá bem, pessoal? É muita informação, é muito detalhe. Precisa registrar no caderno as principais informações para fixar melhor o conteúdo. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.